Com um corte de mais de 30 mil empregos na Amazon, é hora de intervir. A má gestão das emissões em massa ameaça toda a indústria tecnológica. Cara, hoje eu queria ler esse texto aqui. Eu tava vendo isso esses dias, eu nem comentei muito aqui, porque acho que layoff já é um assunto tão batido, né? Todo mundo fala de layoff o tempo todo, então... Mas esse texto ele é interessante porque ele passa uma perspectiva do ponto de vista da indústria, sobre como esses layoffs podem prejudicar a indústria. É... Então vamos dar uma olhadinha nele, assim. Cara, assim, eu tenho pensado muito nisso ultimamente, saca? Eu vejo um movimento inclusive, de gente desistindo da área, né? Por conta disso, pô, estudar pra cacete pra entrar pra uma área pra depois viver com a ansiedade de que eu possa ser demitido, assim. Enfim, tem uma série de coisas aí. Mas vamos ler o texto aqui primeiro e a gente vai trocando uma ideia aqui. A manchete que arruinou a última segunda-feira para muita gente foi: a Amazon planeja cortar 30 mil empregos corporativos. Eu acho que eles mandaram embora, inclusive, acho que cerca de 9 mil. Amazon layoff. 30 mil pessoas, layoff de 30 mil pessoas. Já foi, é exatamente isso, né? Cerca de 10% de toda a força de trabalho da Amazon será dispensada por conta de chamado ganho de produtividade gerado pela IA. Ah, não, mas esse aqui acho que é pelos próximos dias, pelos próximos anos, né? Teve um layoff recente. Deve demitir. Porque inclusive isso aqui, eles não é exatamente que eles já mandaram e já dispensaram. É o que eles planejam cortar de posição futuramente por conta de uso de IA, enfim, esse tipo de coisa. A Amazon planeja cortar 30 mil empregos corporativos, né? É meio irônico já. É meio irônico. Já que da segunda-feira anterior, a falha na Amazon AWS desempenhou um papel importante em arruinando o que seja segunda-feira para muitas pessoas. Para quem não tá meio fora da, né, quem tá dentro de uma caverna, quem não é da área e não sabe assim, a Amazon teve recentemente um problema gravíssimo, né, seus sistemas, que resultou ali em serviços fora do ar durante um período em uma das segundas-feiras aí para trás aí, né? Não vou lembrar exatamente a data, mas foi por causa é isso que ele está comentando. Teve uma segunda-feira, teve esse problema no serviço da Amazon, um monte de serviço caiu, jogos de videogame, Fortnite caiu, um monte de coisa que porque muita gente usa o serviço da Amazon em suas aplicações, né? Muitos apps que a gente usa, app de banco, enfim. Então, essa queda da Amazon resultou em muitos serviços fora e um prejuízo bilionário. Isso não tem nem discussão. E aí, logo depois, veio essa notícia, acho que na segunda seguinte, de que a Amazon estaria planejando cortar 30 mil empregos ali por conta do crescimento da IA. Mas enfim, vamos ver primeiro. A Amazon não gosta de segundas-feiras. Aqui ele tá brincando, hein? Ou a Amazon está com a síndrome da segunda-feira. Escolha sua piada. Aí uma piada. De qualquer forma, precisamos de uma intervenção. Olha, não quero ser populista. Não é quem eu sou. Não sou o Luke Skywalker tentando bancar o herói Mirim e consertar a galáxia. Sou Han Solo. Só quero meu dinheiro e talvez apareça de repente no último segundo e comece a atirar indiscriminadamente. Ele contextualmente ele tá querendo dizer que, cara, ele não tem grandes objetivos no sentido de salvar todo mundo, ele só quer fazer o dele ali, ganhar a grana dele tranquilo. Então vamos simplesmente acabar com isso e ir para casa. Eis que os líderes de empresas de tecnologia precisam parar de dizer em voz alta, pelo seu próprio bem e pelo bem de toda a indústria de tecnologia. Pare de IA, pare de falar de IA substituindo pessoas. A única coisa pior que as críticas que a liderança recebe por substituir pessoas por máquinas é a sabotagem que ela mesma inflige à sua força de trabalho quando anuncia que planeja substituí-la por máquina. Cara, você imagina a cabeça de quem trabalha na Amazon sabendo que ela pode ser substituída por uma IA generativa a qualquer momento. Imagina um desenvolvedor que está lá trabalhando, usa, sei lá, um Copilot qualquer, o Claude, usa o Gemini, e aí de repente ele tem isso na cabeça. Pô, velho, a qualquer momento aqui eu vou ser desempregado, porque eu vou ser dispensado, porque essa mesma IA que eu estou usando para me ajudar vai me substituir. Isso vai fazer na cabeça da pessoa ela
desmotivar do emprego. É isso que vai acontecer. E essa pessoa vai começar a procurar outros empregos, sacou? E aí, aquele lance. Tem um negócio corporativo que é muito importante pensar, que é uma conta que... Tem muito texto com tom de coach, né? No LinkedIn, na internet como um todo, que fala que é mais caro você treinar do que manter um sênior, como que seja bom. Que de fato é. Mas, no geral, grandes corporações não se importam tanto com isso. Elas só vão passar a fazer essa conta no momento que essa conta passar a realmente prejudicar elas. No geral, eles não se importam com isso. Mas quando você tem bons engenheiros trabalhando em projetos que são projetos chaves, né? Aí isso começa a dar uma assustada. Embora eu também ache que esses caras que trabalham nesses projetos que são considerados chaves, eu acho que esses caras estão um pouco... não estão tanto ali na linha de perigo de ser dispensado. Eu acho que quando eles falam em 30 mil posições, eu imagino, e aí eu vou usar uma expressão que é bem popular, que eu imagino que eles estão falando de chão de fábrica. Eles estão falando ali do cara que é só um dev, um cara que é, sei lá, um suporte. Esse cara vai ser substituído. É o que eu acho, tá, pessoal? Não quer dizer que seja uma verdade. Foi exatamente isso que a Amazon fez em junho, 4 meses antes desses novos cortes, quando o CEO Andy Jassy escreveu em um memorando aos funcionários: à medida que implementamos IA generativa e agentes, se deverá mudar a forma como trabalhamos. Precisamos de menos pessoas realizando algumas tarefas que são feitas hoje e mais pessoas realizando outros tipos de tarefa. É difícil saber exatamente qual será o resultado ao final do longo do tempo, mas nos próximos anos esperamos que isso reduza nossa força de trabalho corporativa total à medida que obtivermos ganhos de eficiência com o uso de IA em toda a empresa. Cara, quer ver um negócio? Eu vou tentar achar aqui, eu não vou garantir que eu vou achar, mas vamos lá, vamos tentar pelo menos. Dados sobre júniores em empresas sobre dev júniors. Vamos deixar um negócio mais... Eu vi isso, eu pesquisei, mas... completo, desenvolvedor júnior, é realmente necessário da empresa. Empresas de se permitem... Então, depois eu vou procurar isso melhor e faço um vídeo sobre como taxa de empregabilidade para devs júniores. Eu não confio muito. Se sobram vagas, o porquê há tanto desemprego em linguagem maior. Lucas Montano, qual é o valor da... Depois eu vou procurar isso e aí eu faço um vídeo só sobre isso. Mas eu vi em algum texto falando que a taxa de empregabilidade de seniors aumentou muito, mas a de júniors caiu muito. E aí a gente vai ter um gap em algum momento de que júniors não teremos mais seniors, porque não tem mais júnior. Porque o júnior precisa se transformar em sênior, entendeu? Mas eu vou procurar esse dado depois e a gente faz um outro vídeo sobre isso, para ficar mais... Entendeu? Não vou ficar perdendo muito tempo nisso não. Tenho que dar o crédito a Jassy, porque se eu fosse, digamos, obrigado sobre a mira de uma arma sinalizar para toda a minha equipe que vários deles seriam substituídos por IA em breve, sei lá. Existe uma maneira melhor? Uma dancinha no TikTok, algo assim, já deu pra ver que o nosso Joe Procópio, ele é meio engraçadinho, né? Mas ninguém é forçado pelos líderes para fazer esse tipo de declaração pública. Forçado mesmo? But nobody's forcing leaders to make. Exatamente. Ninguém é obrigado pelos seus líderes a fazer esse tipo de declaração. Então, quando foi que deixou de ser um grande problema informar toda a sua organização de que, na verdade, você não precisa de um monte deles? Ei, chat, você recebeu aquele memorando sobre todos nós sermos descartáveis? Sim, agora vou me esforçar muito mais e provar de uma vez por todas de que sou mais inteligente do que um computador. Não é isso que acontece, e não é mesmo.
Não é mesmo, assim. Eu imagino que. É o que eu falei mais cedo, assim. Eu imagino que essas pessoas, no momento que eles recebem esse tipo de informação, de notícia, eu imagino elas. Cara, eu vou mandar currículo, ou vou tirar um ano sabático aí, vou ficar mais tranquilo e depois eu volto a procurar emprego. Eu imagino uma coisa nesse sentido. O que acontece é que ninguém mais quer trabalhar para aquela empresa. Pare de medir, pare de emitir mandatos rígidos para RTOs. Eu não sei o que significa RTOs, tá, pessoal? Desculpa. Eu sou péssimo. Stop issuing headlines at your mandates. Não sei o que RTO significa. Depois a gente pode procurar. Vamos procurar. RTO mean. Versatile acronym that can mean recover time objective. Ah, tá. The maximum tipo recover time. Tipo um. Revendo os objetivos, né? As empresas podem impor o retorno obrigatório ao escritório ou podem realizar demissões em massas. Aliás, pode até mesmo fazer as duas coisas sem sofrer consequências. Eles simplesmente não podem primeiro implementar as medidas de restrição de circulação. Medidas de restrição de circulação, RTO, e depois fazer demissões em massa. Porque existem. Eu acho que eu entendi errado isso aqui. Porque existem erros e existem pecados corporativos. Permitir que todos trabalhem em casa durante a pandemia foi inevitável. Durante esse período, foi necessário contratar pessoas de fora da área geográfica imediata da sede da empresa. Dizer a esses novos contratados que seus trabalhos eram classificados como remotos foi um erro evitável. Obrigar o retorno ao trabalho presencial foi insistir no erro inicial. Mas deixe-me esclarecer o que eu vou dizer a seguir. Contratar pessoas para trabalhar remotamente, mas depois emitir uma ordem de transferência obrigatória, RTO, na sigla em inglês, forçando-as a se mudarem com suas famílias para a sede da empresa, em vez de perderem o emprego e depois demiti-los em massa de qualquer maneira. Isso é um pecado coletivo. Cara, porque tem muita gente que... Eu imagino que isso aconteceu também, né? Muita gente que não queria perder o emprego porque gostava, porque era um sonho trabalhar numa empresa igual a Amazon, porque a Amazon, porra, é uma das grandes empresas de tecnologia hoje no mundo. O cara às vezes pega ali mulher e filho, se muda para a cidade mais próxima ali da sede, e aí alguns meses depois, e aí não interessa quantos meses depois, essa pessoa é demitida porque perceberam que o trabalho dele ali pode ser substituído por máquina, é realmente um pouco frustrante. Sim, em termos contábeis, isso pode ser inevitável. Sim, os funcionários são contratados por vontade da empresa. E a empresa pode criar as regras que quiser. Sim, os empregadores têm a vantagem no momento. Mas, quer dizer, mesmo que você não acredite em karma, mesmo que não saiba o significado da expressão conto de advertência, mesmo que tenha esquecido 2022 e como era impossível contratar profissionais decentes, você deve estar se arrepiando com isso. Porque é aquela parada, né? O cara entra, aí o cara fica alguns meses, alguns anos, e aí ele é demitido por, sei lá, por qualquer motivo que seja. Contratar esse cara de novo depois não é fácil. Não é fácil. Existe, e eu tenho visto isso na minha realidade. Empresas no Brasil hoje passam um verdadeiro cagaço para contratar determinadas áreas. Eu tenho visto com certa frequência muita dificuldade em contratar QA, em contratar bons tech leads. Às vezes o cara é bom em manejo de pessoas, mas é péssimo na área técnica. Às vezes o cara é bom na área técnica, mas não sabe lidar muito ali com o produto. E por aí vai. Às vezes muito problema em contratar DevOps. Então as empresas, elas estão tendo muita dificuldade. Tem empresa que eu conheço aqui no Brasil que, porra, tem mais de ano que tá lá com a vaga aberta. E aí vai ter que acabar abrindo mão das convicções do que ela realmente queria e esperava para aquela posição, para ter que contratar algum dev, ou alguma pessoa que, né, algum júnior ali, porque vai chegar um momento que essa empresa não vai ter aonde escolher.
E no caso de desenvolvimento, em específico desenvolvimento, obviamente tem muitos desenvolvedores que não falam inglês, que não têm essa vivência em trabalhar para gringa, mas existe sim um êxodo de bons profissionais indo trabalhar para fora. Às vezes o cara prefere ir para fora e exercer uma posição mais simples, de um task runner mesmo, assim, de execução de tarefas somente, nada que seja muito pensado ali em cima do produto mesmo, da inteligência do produto. O cara sai às vezes daqui e vai trabalhar fora para só realmente recebe tarefa, entrega tarefa, recebe só para fazer isso. E cara, às vezes o cara prefere. Eu fiquei um bom tempo fazendo isso praticamente. Eu só trabalhava, recebia tarefa, entregava tarefa e no final do mês o meu tava lá na minha conta. Então, isso tem sido cada vez mais comum. Existe uma preferência do desenvolvedor hoje em trabalhar remotamente por questões financeiras, por questões de qualidade de vida, por não ter que pegar um ônibus e ficar 2 horas no trânsito. Tudo isso está acontecendo nesse momento. As empresas brasileiras, eu estou vendo uma movimentação, Nubank voltando presencial, Itaú voltando presencial, mas eles não estão levando isso em consideração. Eles estão achando que por serem grandes conglomerados de empresas, e isso é indiscutível, o Nubank hoje ultrapassa a Petrobras e o Itaú em questão de ser a maior empresa brasileira. Eles estão achando que eles podem fazer o que eles quiserem, e de fato, nesse momento, eles estão com a faca e o queijo na mão. Mas eu acredito que vai chegar um momento que eles não vão ter muito para onde correr, cara. Entendeu? Hoje o Nubank pode escolher os profissionais que eles querem. Eles pagam muito bem para quem é dev lá, por exemplo. Acho que é uma das empresas que melhor paga dev no Brasil hoje é o Nubank. Mas e na hora que a conta chegar? E na hora que eles não conseguirem mais contratar? Adianta pagar bem se você não tiver dev? E aí esse pagar bem, sei lá, quanto que eles pagam? Acho que eles pagam acho que a média salarial lá no Nubank é 25 mil. O que já é um salário que concorre razoavelmente bem com o salário gringo. Média de outsourcing, por exemplo, de quem trabalha para outsourcing. Quanto vai ser necessário você pagar para você ter um dev bom na sua... Você hoje paga 25, você vai ter que pagar 30, 40, 50? Porque a partir do momento que essa mão de obra qualificada fica escassa, ela passa a valer mais. Não é muito difícil, é só você olhar aí programadores COBOL que ganham muito bem. São raros também, mas os que tem ganham muito bem. Para de falar sobre contratação em excesso. A liderança jamais deve usar essa palavra, contratação em excesso em público. A contratação excessiva foi um erro exclusivo da liderança e não é a espada ideal para se usar como arma. Não parece nobre. De fato, não é. Eu tenho falado sobre isso. Outro dia eu tava tendo uma conversa dessa com as pessoas que trabalham comigo e eu falei, pô, bicho, você contratar de forma indiscriminada nem sempre é o melhor resultado, porque inevitavelmente na hora que esse produto entra em um estágio né, mais estável, você não vai precisar de toda essa mão de obra. Então faz sentido ficar contratando indiscriminadamente? A contratação excessiva não é uma doença que qualquer líder inocente possa contrair. Ela é sintoma de uma falha de liderança bastante evidente. É uma admissão direta de que a liderança ou não percebe o quão historicamente cíclicos são os mercados de trabalho ou não tem a capacidade de entender como os elementos macroeconômicos externos podem impactar os negócios em nível micro. Ao falar sobre eficiência e liderança da Amazon, gosta de mencionar que seu objetivo é administrar a empresa como se fosse a maior startup do mundo. Mas qualquer líder que já tenha comandado uma startup dirá que, se um líder de startup responde às mudanças do mercado de trabalho contratando sistematicamente em excesso e depois demitindo esses funcionários, o conselho e os investidores imediatamente removeriam os fundadores e contratariam alguém com a experiência corporativa de contratar de forma conservadora para crescimento futuro, enquanto se planeja para picos e explosões de demanda. Aí é onde entra o novo CEO, vou tirar os fundadores e contratar um CEO ali, por exemplo. As startups operam de forma enxuta e eficiente porque precisam. No caso de uma startup, ela tem que controlar quem ela contrata e a quantidade de pessoas que contrata, porque senão o dinheiro some. É isso. Para de falar diretamente com o conselho de administração e fundos de investimento em público. Sei que muito desse ruído é uma mensagem subliminar para conselhos e investidores, uma garantia de que a liderança sabe quais são os problemas e está controlando-os. Sou totalmente a favor da
transparência, mas existem maneiras melhores de comunicar essas coisas sem recorrer ao público. E existem palavras melhores para usar quando se fala dos funcionários de uma empresa que são contratados em excesso, descartáveis e mais burros que um chatbot. Que hoje as LLMs são em sua grande maioria, né? Veja bem, não sou um caipira, não sou ingênuo, nem estou pedindo que mudem estratégia ou táticas, mas algumas dessas pessoas não são apenas líderes de empresas, são também líderes de outros líderes que outros líderes admiram. Que trava a língua, né? Estamos ensinando a eles que não há problema em falar assim. Percebi uma mudança drástica no tom nos últimos anos. Esse novo tom não faz líder parecer descolado ou durão. Não os faz parecer gangsters. E de qualquer forma, eles não são gangsters. São empresários, fazem negócios. Há uma ótima frase no filme Office Space que resume tudo isso perfeitamente. Então a minha única motivação real é não ser incomodado. Isso. E o medo de perder o emprego. Mas você sabe, Bob, isso só vai fazer alguém trabalhar o suficiente para não ser demitido. Olha, é muito... de uma... Assim, é muito sistemático o que isso quer dizer, né? É muito simples o que quer dizer, né? O cara que está nessa situação, ele não vai trabalhar. Ele vai fazer o suficiente para não ser mandado embora. Nem mais, nem menos. É bom isso? É bom. O cara tem esse direito? Sim, ele tem. Mas até onde para uma empresa global, do tamanho da Amazon, por exemplo, é interessante ter esse tipo de profissional? Eu não gosto desse papo de coach do vestir a camisa, mas eles... chega uma hora, principalmente em situações de liderança, que esse cara, que é um líder, ele é muito... que é o cara que veste a camisa da empresa, ele é importante sim para a empresa, sabe? E Bob ri. O que as pessoas entendem errado sobre Office Space é que não se trata de uma história sobre maus funcionários da área de tecnologia, mas sim de uma história sobre má liderança, disfarçada de farsa. É isso que é sátira. Ela zomba das pessoas no poder. Pare de dar mais material para eles. Quando ninguém acredita que uma empresa tem em mente os melhores interesses de seus funcionários, ninguém vai querer trabalhar para essa empresa. E quando ninguém quer trabalhar para a empresa, as únicas pessoas que acabam trabalhando para a empresa são as pessoas que precisam, né, que precisar trabalhar nessa empresa, que precisam trabalhar para esta empresa. Ou seja, é um péssimo negócio, porque você tem o cara lá apenas porque ele precisa. E nem sempre o cara que só porque precisa, que só precisa tá lá, nem sempre esse cara é o cara mais qualificado. Eu quero trazer, sei lá, eu tenho aqui o meu time de basquete. Vamos supor que o Michael Jordan ainda é um jogador, vamos supor que ele está no auge da forma física dele ali. Eu tenho aqui o meu time, eu estou montando um time para disputar o campeonato esse ano da NBA, e eu quero o Michael Jordan nele. Eu quero que esse cara, ele tem que querer estar no meu time. Porque se eu oferecer só grana para ele, ele vem... Futebol brasileiro desse ano, 2025... Quantos caras estão em times de futebol brasileiro ganhando rios de dinheiro e não rendem o mínimo que deveriam render? Pessoas que ganham 1 milhão por mês, pessoas... Eu estava vendo sobre um meio de campo outro dia que ao final do contrato ele vai ter ganhado 60 milhões de reais. E o cara não vale isso tudo, o cara sequer tá jogando, o cara tá machucado o tempo todo. O Atlético Mineiro, eu sou atleticano, todo mundo aqui sabe que eu sou atleticano. O Atlético tem jogadores ali que, cara, foram contratados a preço de ouro, como craque e não joga. Entendeu? E não joga. Então, é uma situação bem, bem complicada. E isso é comum. Em grandes corporações não é tão diferente. O salário pode ser melhor, pode ser que eu não ganhe 1 milhão por mês, mas é uma situação parecida ali. E se alguém precisar trabalhar para essa empresa, existe um motivo pelo qual essa pessoa não pode ou não quer trabalhar em outro lugar. É uma profecia autorrealizável, sem dúvida, só que não da maneira que aqueles líderes pretendiam. Aí junte-se aliança, rebelde, de mais de 10 mil profissionais na minha lista de e-mails, estarei com vocês. Aí aqui o cara começa a fazer, né? Em determinado momento é preciso reconhecer que o comportamento da classe dominante corporativa não é apenas o de sempre e que o sofrimento causado não é mais um acidente. Eu concordo.
chega uma hora que, cara, não é um acidente. Eles estão sistematicamente tomando decisões ali para pensando no próprio lucro. Isso é sem dúvida nenhuma. O padrão Lamos reflete um desalinhamento mais profundo entre mensagem da liderança e psicologia da força de trabalho. Demissões em massa apresentadas como eficiência corroem a segurança psicológica, justamente o que alimenta a inovação e lealdade. A Microsoft passando por uma situação bem parecida agora, recente, né? Demitiu 9 mil funcionários também. É a mesma situação. Eu fico pensando o que passa na cabeça daqueles que não foram demitidos. Se trabalhasse nesse lugar, eu sinceramente estaria pensando, pô, eu vou ser o próximo. Ou quando será que vai chegar a minha hora? Isso eu acho que é um pensamento inevitável, né? Ainda mais na área de TI, eu não acho que. De verdade, eu não acho que é algo impossível de acontecer, não. Eu acho que faria todo sentido se esses caras que estão lá simplesmente começassem a procurar outros trabalhos ou trabalhassem de forma desmotivada. Assim, eu particularmente, eu vou falar por mim, total, eu prefiro sair do que trabalhar num lugar que eu não estou muito satisfeito. Eu fico naquele lugar, e os cachorros ficando doidos. Eu fico naquele lugar até arrumar um outro emprego, porque eu não posso me dar o luxo de ficar simplesmente desempregado, assim, sem mais nem menos, né? Apesar de ter uma determinada condição ali, né, de reserva de emergência, mas eu não gosto né, de ficar muito tempo sem trabalho. É uma coisa minha, é é o meu ponto de vista. Mas eu entendo também que tem gente que, porra, você vai sair, se eu vou ser demitido em breve, eu saio já de uma vez e, cara, sei lá, tiro um ano sabático aí e vou procurar outro emprego. Eu sei que é uma situação muito complicada. A gente está vivendo na área de tecnologia uns momentos muito estranhos, assim. Eu acho que as empresas começam a olhar para a inteligência artificial com certo cuidado. Eles começam a entender que a inteligência artificial não é bala de prata e não vai resolver. Isso eu não tenho dúvida. Acho que as recentes, né, do ChatGPT-5, a expectativa que tinha sido gerada versus a realidade do que foi entregue, eu acho que deu uma impactada. Você tem uma consolidação muito maior hoje de qual vai ser o papel das LLMs ali no dia a dia de trabalho, principalmente de quem é dev, né, dos developers. Eu acho que está muito bem entendido, né, pelo menos assim, por parte de, abre aspas, uma certa comissão técnica, que essas LLMs, elas são copilotos ali. Elas fazem o meu trabalho ser mais produtivo e me ajudam a assegurar uma qualidade daquilo que eu estou fazendo, visto que eu tenho condições, né? Eu já tenho um know-how técnico que me ajuda a fazer essas verificações. Mas eu não sei se isso está sendo totalmente verbalizado dentro das empresas. Embora eu acredito de verdade que a Amazon hoje, nesse momento, ela sabe que a IA não vai entregar para ela a mesma qualidade que alguém com maior senioridade. Eu tenho certeza que eles sabem disso. Meu ponto é exatamente, eu acho que a galera ali mais chão de fábrica, essa galera vai rodar. A galera que faz serviços repetitivos, que podem ser automatizados, essa galera já está sofrendo. Por exemplo, o Júnior hoje, que for contratado agora numa empresa, ele não pode achar que ele vai ser contratado para ficar fazendo crude, cara. Esse cara, ele vai ter que começar a aprender alguma coisa um pouco mais mais complexa, no sentido de saber lidar com o negócio, e bem menos com questões de, né, só mão técnica mesmo de execução. Eu acho que isso eu mesmo hoje já faço isso em demasia, faço até em excesso, assim. Eu tenho usado bastante o Codex e o Cloud, o CLI deles. E assim, tudo que é tarefa de faz um CRUD, cara, IA sem dó nenhuma. Eu não tenho nenhum tipo de dó de fazer isso. A única coisa que aí é um cuidado meu, mas aí é uma dica para vocês devs, e aí vocês fazem se vocês quiserem, é que eu não dou permissão para IA sair escrevendo feito louca. Tudo que a IA me entrega de codificação eu preciso supervisionar antes, eu preciso ver o que ela está fazendo para ver se faz sentido ali com o que é proposto no projeto. Bom, pessoal, não vou me esticar mais, eu acho que ficou até um pouco longo, mais longo do que eu achei que ficaria esse vídeo. E você? O que você acha desse corte? Como você está enxergando o cenário de tecnologia nesse momento? Como você acha
igual eu falei, não é que a Amazon mandou 30 mil pessoas embora ontem, não é isso, ou essa semana, é que eles planejam cortar 30 mil posições ao longo aí dos próximos anos. Isso pode acontecer, pode não acontecer, mas ao que tudo indica, já foi meio que comentado isso internamente, então provavelmente vai acontecer. Não esquece de deixar sua opinião aqui no comentário, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante pra gente sempre. No mais, pessoal, valeu!